Bem-vindo, Thiago. Tudo bem? Olá, gente. Vocês me escutam bem? Escutamos. Tá me escutando? Que legal. Boa tarde, gente. Dri, Renato, todo mundo que está assistindo. É uma pena que o Sérgio saiu, teve que sair. Eu estava gostando muito da discussão, estava aqui querendo entrar, mas o horário combinado foi diferente, né? Mas eu estava aqui escutando. A gente sempre faz dois convidados, e aí fica um horário para um, outro para outro, né? Que legal. Mas trazer adorei a discussão, parabéns. O Thiago, que é bom pelo nome, vocês já devem, é neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora, né, ele também é o novo colunista da revista Fórum. Então a gente trouxe para bater um papo aqui com a comunidade, para que as pessoas conheçam melhor o Thiago, e ao mesmo tempo conheçam as suas ideias, né? Suas reflexões. O Thiago está terminando o curso de Ciências Sociais na PUC, trancou lá, mas talvez volte, vamos ver. Está fazendo jogos, né? Games na FMU. Durante a pandemia... Continua, desculpa. Oi, pode falar, Thiago. Não, eu tranquei mesmo a faculdade, aí durante a pandemia, várias coisas, aí eu fui para videogame, fiz um jogo, inclusive, do meu avô, chama Lula na Rampa, quem quiser acessar é lulanarampa.com.br, você já joga lá, é muito divertido, você desvia do gado e ajuda meu avô a pegar a faixa. É super divertido. Legal. Thiago, eu queria começar, antes da gente entrar na discussão mais política, conjuntural e tal, queria que você contasse um pouco da sua história com seu avô. É a primeira entrevista que a gente faz contigo, e eu acho que a comunidade tem muita curiosidade de saber aí como é que é a relação, como é o vô Lula. Legal. Bom, eu sou o segundo neto mais velho, né? A Bia é um ano mais velha do que eu. A Bia também é bastante ativa aí nas redes sociais. A Bia é a filha da Lula. Isso. Aí eu sou o neto do filho mais velho, o Marcos, e, assim, minha relação sempre foi muito próxima, né? Minha avó Marisa, assim, ela sempre foi um grande escudo da família, que protegia todo mundo, que juntava todo mundo. Eu ia para Brasília, eu lembro, eu tinha 6 anos de idade quando meu avô ganhou em 2002, e a gente ia para Brasília todo final de semana, ficava lá com meu avô, almoçava com ele todo domingo. Mesmo aí depois, quando ele saiu, continuamos fazendo esse almoço de domingo na casa dos meus avós, e sempre foi essa relação muito, muito próxima mesmo, né, que a minha família sempre foi muito próxima mesmo, pra gente se blindar, né, dos ataques todos que a gente sempre recebeu. Então, essa minha relação com meu avô, hoje é um pouquinho mais distante, porque ele realmente não tem tempo, mas agora que ele vai fazer a cirurgia e vai ficar vai descansar um pouquinho, a gente vai conseguir passar mais tempo com ele. Mas é uma relação muito próxima, assim. Já viajei bastante com ele também pelo Brasil. Em 2017, por exemplo, eu fui na caravana no Nordeste com ele e experienciei ali o povo todo enlouquecido, a gente passando pelas cidadezinhas do Agreste, do sertão nordestino, e sempre muito gostoso, assim, a energia. Eu fico sempre muito impressionado com a energia que ele tem mesmo, como que ele trabalha todo dia e vai pra rua e conversa com as pessoas e tá em todos os lugares ao mesmo tempo, faz tanta coisa, e eu acho que ele realmente se alimenta dessa energia, desse calor e desse carinho do povo brasileiro. Thiago, como é que foram os 580 dias com o teu avô preso, né? O que aconteceu naquela perseguição toda? Porque a violência cometida contra o presidente, né, não foi só ele. A família foi muito atacada. Eu me recordo, por exemplo, daquele áudio que vazou da dona Marisa falando era teu pai, não sei, foi com meu tio, Fábio. Meu tio, né, Fábio? E conversando e ela mandando enfiar as panelas no fiofó, que ela está totalmente certa. E foi atacada, violentada, perseguição, invasão de casas e filhos. Queria que você falasse um pouco daquele momento todo onde tudo parecia que tinha ido por água abaixo, né, eu imagino. Assim, a perseguição... Eu até escrevi um texto sobre isso, que eu mandei, acho que foi esse texto que o Renato gostou e me chamou para ser o colunista aqui da Fórum. Escrevi um texto sobre isso, tá nas redes sociais também, tá nas minhas redes sociais.
tem muita gente que acha que as fake news começaram ali em 2018, né? Mas as mentiras no país vêm há muito tempo, e as mentiras contra a minha família, contra o meu avô, há mais de 40 anos. Então essa perseguição, ela sempre foi muito forte, e ela se intensificou bastante na Lava Jato, com as mentiras da Lava Jato. E, cara, foi um período devastador, assim, para minha família, porque minha avó sempre foi esse escudo, e ali ela realmente já estava muito cansada de tanto tempo defendendo, né, e protegendo, e a maldade do outro lado sem escrúpulos nenhum, né? Então, uma coisa é você combater na política e nas ideias, né, o seu adversário político. Outra coisa é atacar a família, outra coisa é criar essa quantidade de mentiras gigantescas. Então, ali o estresse foi aumentando cada vez mais, até que o corpo dela, infelizmente, não aguentou. Ela é uma guerreiraça do povo brasileiro também, minha avó. Eu lembrei no texto que ela saiu pelo Brasil junto com meu avô, fundando coletivos de mulheres, fundou partido em vários lugares do Brasil também. Então, ela sempre foi muito ativa, assim, e infelizmente ela não aguentou nesse período mais difícil. E eles fizeram isso de propósito, né? Porque eles perceberam que estavam há 40 anos batendo no meu avô, e meu avô se segurando, aí eles partiram para a família, e para desestabilizar mesmo o meu avô. Só que é isso, meu avô continua sendo muito maior do que eles, né? O meu avô conseguiu dar a volta por cima de uma maneira fantástica que a gente não esperava. E é isso, enquanto familiar, a gente nunca quis que ele se entregasse, né? A gente sempre pediu para ele não se entregar, porque a gente estava sofrendo junto ali. Ele tomou a decisão política hoje, né? Olhando tudo o que aconteceu, acho que foi acertada. Ele conseguiu, de fato, apontar o dedo na cara dos mentirosos e provar sua inocência. Mas na época ali foi muito difícil. Infelizmente perdi minha avó. Meu priminho, o Arthur, ele morreu numa tragédia que só Deus consegue explicar essas coisas. Meu tio Vavá também. O STF ali com o Toffoli, ele fez mais uma maldade, não deixando meu avô ir lá. E hoje, né, depois de tudo que aconteceu, ele tentou, né, corrigir ali na história, mas não no sentimento, né, não no coração. Ele não consegue fazer a história voltar atrás, mas ele colocou na história oficial do Brasil essa perseguição que aconteceu. Então foi um pontinho bom ali, né, uma pequena reparação histórica ali que aconteceu, mas foi muito difícil esse período pra gente. Tiago, isso daí é interessante que você está falando. Vocês tinham conversas com o seu avô naqueles momentos? Eu lembro, eu estava lá no sindicato, a família estava próxima ali dele, né? E vocês pediram para ele não se entregar? Vocês queriam que ele fosse para uma embaixada? Como é que era? Como na família era unanimidade isso? Cara, era. Na família sempre foi unanimidade mesmo, porque a gente ali, né, não estávamos pensando na política grande, até porque não existia nada concreto, né? Eles já tinham rasgado a Constituição, eles já tinham rasgado todas as leis, então não tinha como ninguém ter certeza. E ali ele tinha, né? Eu lembro de ter entrado ali no sindicato numa sala que tinha uns 40 advogados, e os 40 advogados estavam um discutindo com o outro. Então, assim, se as maiores cabeças pensantes ali do direito não sabiam o que estava acontecendo, imagina a gente que não tem essa formação, né? Esse entendimento todo. Então a gente só estava ali querendo realmente que ele não se entregasse por conta do coração mesmo, da nossa vida e tal. Era unânime, sim, da família. Mas eu, vendo hoje tudo que aconteceu, graças a Deus ele conseguiu sair depois de 580 dias, infelizmente. Eu acho que até ele achava, no entendimento dele, achava que ele ia ficar tipo uma semana, um mês. Acabou que ficou bem mais tempo, né? Isso eu não tenho certeza. Eu acho que ele nunca me falou isso daí de verdade. É só uma suposição minha que ele achava que mas ele ia se falou entregar e aceitar. Ele falou em entrevista. Só eu estive lá entrevistando ele. Eu já estive lá quando ele estava com 400 dias, 450, sei lá. E ele falou, eu pensei que ia ficar um mês. Então é isso aí. Então não tinha como saber, né? Então a gente, das alternativas era mesmo ir para uma embaixada, ir para o Uruguai, fazer alguma coisa assim, né?
Era o que a gente estava pedindo para ele ali, mas é isso aí. A vida continua. O Brasil tem uma história muito bizarra na política brasileira, né? Que o planeta capota, e é isso aí. Estamos aí hoje. Dri, você tem perguntas? E durante esses 580 dias você visitava aí a Curitiba? Como que era a sua rotina nessa? Sim, eu fui visitá-lo pelo menos uma vez por mês, eu ia lá visitá-lo. Meus tios iam mais vezes, assim, uma vez a cada 2 semanas, e a gente sempre fazia um rodízio, né? A gente tinha lá, era quinta-feira, das 11 às 5 horas da tarde, então a gente... eu fui muitas vezes de ônibus, fui muitas vezes de carro. Eu acho que eu não fui nenhuma vez, inclusive, de avião para Curitiba, para ver, né? Porque eu acho que quebrar com essas fake news é importante. É por isso que eu estou colocando minha cara aqui também, para ir acabando com essas grandes mentiras. Eu fui lá uma vez por mês e assim, ele estava confortável ali na salinha que ele estava, né? Mas a coisa mais injusta do mundo. E o que deu força para ele, foi o que eu falei, foi o povo lá na resistência, gritando todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Isso foi fundamental para que ele tivesse força mesmo. Eu sou muito agradecido a todas as pessoas que foram lá e eu sou muito agradecido a toda a militância que, mesmo nos períodos de maiores mentiras contadas aí, não deixou de acreditar, não deixou de ir buscar as informações, de ligar os pontos, né? Para continuar acreditando no meu avô, no Partido dos Trabalhadores, na esquerda, nesse projeto de país que a gente tem. Então, eu agradeço muito todo mundo mesmo. Queria até falar disso um pouco. Seu teu primeiro texto de estreia na Fórum é sobre isso, né? Sobre essa virada, né? Um novo momento na política brasileira, e que é sair do bolsonarismo e está hoje falando com o mundo. Está o Brasil num novo espaço de poder, vamos dizer assim. Queria que você comentasse um pouco esse primeiro texto e depois falasse um pouco sobre os bastidores do que vem surgindo agora da tentativa de golpe do Bolsonaro. Assim, como é um primeiro texto meu, eu escolhi exaltar e jogar para cima as coisas boas que esse governo já fez, né? E aí eu acho que dei bastante ênfase ali no texto, que em apenas 10 meses o governo já fez muita coisa, né? Já retomou várias políticas públicas importantíssimas, já trouxe investimento, se reposicionou na política internacional como protagonista, já está mostrando caminhos aí da economia para crescimento econômico. O Haddad está fazendo um excelente trabalho. Então, esse primeiro texto foi mais nessa parte de exaltação mesmo do que esse governo está fazendo, e concretizar um pouquinho da esperança que a gente sempre teve, né? Porque é isso, não adianta a gente ter esperança e a hora que chega lá não consegue fazer as coisas, é difícil. Eu acho que meu avô está conseguindo mostrar a capacidade que ele tem, mesmo que muitos desacreditavam, muitos jogam contra e são maldosos, continuam sendo maldosos, a gente sabe quem são essas pessoas, mas mesmo assim ele consegue fazer a política do mais alto nível e mostrando como que a política deve ser feita, né? E aí, se me permitem, eu tenho algumas análises, né, que aí eu vou fazer vários textos sobre isso, eu quero aparecer mais na internet falando sobre isso. Inclusive, o Sérgio, que estava aqui, eu concordo bastante com ele em vários pontos que ele colocou. Eu acho que a melhor forma da gente combater hoje a extrema-direita é falando a verdade, apontando o dedo na hipocrisia deles e mostrando que a gente tem um projeto melhor do que eles. Porque a análise que eu faço, vou resumir bem simples, mas espero que vocês concordem comigo, que lá em 2000, na década de 80, quando começou o neoliberalismo, eles tinham um discurso, um projeto de país, um projeto lá de nação e tudo mais, que era fazer o bolo crescer e depois distribuir o bolo. Era essa a grande frase do neoliberalismo. Aí foi passando 40 anos, o mundo inteiro viu que não funcionou, o bolo só cresceu, mas a desigualdade também cresceu, o bolo nunca foi distribuído, e aí eles perderam a narrativa, eles perderam o pé na realidade. Então eles precisaram começar a mentir cada vez mais para fugir da realidade
e aí, a partir que você não tem mais o pezinho na realidade, vale qualquer coisa. Aí vale uma madeira de piroca, aí vale banheiro unissex, aí vale vários outros preconceitos que estão jogando ali. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer na comunicação, e eu concordo de novo com o Sérgio que ele falou anteriormente, que a gente tem que voltar para a realidade e fazer a comunicação acontecer, né? E eu me perdi um pouquinho aqui no raciocínio. Desculpa, gente. Eu tô numa ressaquinha que eu sou São Paulino, né? Além de tudo, tem isso. Você não é corintiano igual o seu avô? Não, meu avô, ele sabe muito de política, mas não sabe muita coisa de futebol, não. E ele se acha o máximo no futebol. Você falar isso para ele, rapaz. Eu falo, a gente briga bastante sobre isso. Mas é isso, é comunicação, eu concordo, porque o governo está funcionando, então as coisas estão acontecendo. O que falta é a gente conseguir combater e mostrar, fazer a política no mais alto nível mesmo, acabar com essa política rasa que eles fazem, né? Que é jogar uma mentira, aí pega experiências individuais e falam como se fosse políticas públicas. Eles confundem muito o público do privado. O bolsonarismo adora fazer isso, por isso que o Bolsonaro foi lá e pegou as joias, porque ele confunde o público e o privado, o que é dele, o que não é, né? Então a gente tem que separar, a gente tem que falar algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, tem o capitalismo, que o capitalismo conseguiu fazer, ele é muito bom nisso, ele conseguiu colocar a ideia nas pessoas, por exemplo, que o capitalismo e tecnologia são duas coisas que se complementam. O capitalismo eleva a tecnologia, mas é mentira, não tem nada a ver capitalismo com tecnologia, saca? A gente sempre teve, o ser humano sempre foi atrás da ciência, o ser humano sempre criou novas tecnologias, independente do sistema econômico que faz, isso é uma coisa do ser humano, a ciência, a descoberta, a curiosidade. Então, eles vão fazendo esse marketing, essa disputa ideológica, essa disputa cultural, e vai entrando na cabeça das pessoas. Então, a gente tem que conseguir se comunicar e mostrar para as pessoas que várias coisas são mentirosas, que os projetos deles não funcionam, já está mais do que provado no mundo inteiro. O nosso projeto, de fato, funciona, melhora a vida das pessoas, dá mais dignidade, dá mais direitos trabalhistas. Eu tô bastante nessa pegada aí. Muito bem. Você foi para Paulista ontem, Thiago? Ontem eu estava num bar aqui pertinho da Paulista, que tem bastante gente da torcida independente do São Paulo. Nossa senhora, tava lá. Quem entrar aí no meu Instagram vai ver a festa que eu tava ontem. Legal. Dri, temos acho que comentários aí. Muita gente aqui parabenizando, te dando as boas-vindas aqui à revista Fórum. Vamos também convidá-lo mais vezes para vir aqui comentar as notícias aqui do cotidiano, do dia da política. E muita gente falando que você parece a Dona Marisa. E a Edilane falando, recorta este momento com o Thiago, emocionante, legítimo, é preciso divulgar. E a Leila, que vocês que são do futebol, macho seca o Corinthians amanhã, não sei. Eu não entendi. Eu não preciso secar mais nada, eu sou campeão de tudo, gente. Pelo amor de Deus, hoje eu não quero guerra com ninguém, só quero paz. Tem aqui também o Marcos Caseiro, que acho que ele mandou nos... Caseirão. O doutor Caseiro é nosso médico querido aqui, infectologista, e que estava aqui com a gente na pandemia inteira, aqui nos ajudando, e está sempre aqui na TV Fórum também. Ele diz, só temos um caminho, a educação, essa é a vacina. A quantidade de beócio é muito grande, vão dominar o mundo. Beijo, Rovai, Dri. Caseirão das massas, Dri, que, segundo consta, colocou o nome dele à disposição do PT de Santos para ser candidato a prefeito da cidade, se o partido assim achar necessário. Ele disse que se a Thelma for candidato, o nome é ela, ele não vai disputar, que ele tem um respeito imenso por ela, mas se porventura ela não quiser disputar, Caseirão das massas à disposição para fazer a disputa eleitoral de Santos. Vejam, isso é uma grande notícia aí para o campo progressista da Baixada Santista. Isso aí, Caseirão das massas. Eu queria comentar essa parte do só a educação. Concordo plenamente que a educação só que é um plano médio e longo prazo também, né? Mas eu bato muito na tecla da comunicação e eu acho que a gente, da esquerda, a gente tem que reforçar uma coisa que é a propaganda política, que a gente precisa fazer mesmo.
de, por exemplo, alguns programas públicos, né, sociais que aconteceram no governo do PT, como FIES, ProUni, de colocar a galera na universidade, a propaganda política ela é muito importante, porque tem muita gente que entrou pelo FIES na universidade, a primeira vez que um membro da família teve uma condição de entrar na universidade, e a pessoa entrou lá, se formou, e às vezes ela nem sabe o que é o FIES, às vezes ela nem sabe o que é o ProUni. Então, a propaganda política, por exemplo, ter um agente de Estado em cada uma dessas universidades, para quando o cara for fazer a matrícula, ter um cara lá falando, olha só, isso daqui é um programa de governo, não é um programa de Estado. Não é todo governo que vai fazer isso daqui que a gente está fazendo, saca? Porque muita gente fala isso, né? Ah, não, mas investir em educação que é o mínimo que tem que fazer, qualquer governo tem que fazer. Eu concordo, todo governo tem que investir bastante em educação. Mas é todo governo que fez na história do Brasil? Não, o PT foi o que mais fez, foi o que fez melhor, foi o que de fato implementou várias políticas para fazer acontecer. Então, esse é o sentido de conversar com a população e mostrar, e não ter vergonha, porque assim, a direita, eu lembro do Dória, por exemplo, muito bom marqueteiro, o que ele faz é marketing, ele faz a propaganda política, entendeu? A esquerda, ela tem muito receio disso. Eu sinto no PT, nos governos do PT, e aí é uma cobrança mesmo, que a gente tem que investir nisso mesmo, investir na comunicação e na propaganda política, de mostrar, olha, isso daqui é uma coisa que esse governo está fazendo, porque esse governo acredita nisso, nisso. A gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é todo mundo que faz. Isso já está provado na história do Brasil. Não adianta falar no FHC, que pegou não sei o quê, no Collor, que pegou não sei o quê, veio o Bolsonaro, veio o Temer, ninguém fez. Só o governo do Partido dos Trabalhadores que fez. E, eventualmente, espero que a esquerda continue no poder, independente se for PT, mas eu quero que a esquerda continue no PT, e espero que a gente consiga continuar avançando nas políticas públicas dessa forma. Aliás, vocês viram que o Dória pediu desculpas, né, para o Lula. Ele deu entrevista na sexta para um podcast, aí ele disse sobre uma declaração sobre a prisão do Lula, ele disse que foi uma declaração imprópria e eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada. Aí falar... É que agora ele precisa levar os ministros do Lula para os encontros que ele faz com o empresário. Né? Então o Lula já deve ter falado, eu não quero nada com o Dória. E aí os caras, não, tal, Alisa, o Dória... Mas você não acabou de ler também, o negócio do Queiroz, que também Exato. Se aproximou. É isso aí. Hoje a gente é cheiroso, eu falo isso. Hoje a gente é cheiroso, mas a gente já foi muito fedido para essa galera, saca? E assim, a gente não pode esquecer. É lógico que assim, eu nunca vou botar a culpa no trabalhador. Eu acho que o trabalhador ele foi enganado porque foi uma máquina de mentiras levada para a classe trabalhadora de fato ser enganada. Agora, uma coisa é você entender quem que foi manipulado e quem manipulou, né? Essa que a gente tem que separar essa galera. Então, assim, a declaração do Queiroz, qualquer coisa, a declaração do Dória, qualquer coisa também, joga fora. Assim, a gente tem que conversar com as pessoas que a gente sabe que dá para conversar, beleza. E jogar fora a outra galera. A Yara tá dizendo, agora que Lula é presidente, né? Agora. Yara Jamal perguntou para que time eu torcia. Eu sou bicampeão mundial, sou do time do time que fez o Brasil ganhar 3 Copas do Mundo, né? Então, eu respeito o São Paulo também, porque tem título mundial, mas... respeito muito o Santos. Inclusive, vou torcer agora no final, porque agora o São Paulo entrou de férias, né? Acabou o ano do São Paulo, é só se manter na primeira divisão, tá tudo certo. E vou torcer também pro Santos, que eu gosto bastante do Santos, para se manter Santos também na primeira divisão. Né, Santos está naquela draga. Olha, tem muita gente falando aí, Dri. Deixa eu ler os comentários antes do Thiago aqui. Se despedir. Exato. A Dirce Silva diz, Tiago, te conheci na vigília e também estive no dia da prisão injusta. É uma alegria vê-lo relatando toda a opressão pelo viés de aprendizado. Obrigada, Dirce, pelo superchat. O Adonis diz, golaço da forma a trazer o Tiago. Fiquei aqui emocionado com o relato e dá esperança em ouvi-lo. Tiago, como tem visto a comunicação do governo? Ele pergunta. Deixa eu ler os outros comentários, aí eu já passo para a sua declaração. Vamos colocar o Tiago aí em crise com o Paulo Pimenta, hein? Bem-vindo, Tiago. Meu questionamento é sobre se teremos, a vossa parte, também uma visão crítica desse nosso atual governo.
E a Nil, escritora, diz: parabéns, Thiago, Luiz Cláudio, Pedro Rousseff, todos os familiares que estão bombando nas redes, que alívio. É isso aí. Então, Thiago, passo a bola para você e já dá seu recado final e os comentários sobre as perguntas. Legal. Primeiro que eu espero que a crise estética tenha acabado, né? Claramente a gente é muito mais bonito do que essa outra galera que saiu daí. Qual que foi a primeira pergunta? Pergunta sobre a comunicação do governo. O que você está achando? Sim. Não, assim, eu estou gostando, já conversei com o Paulo Pimenta sobre. Tem muito a melhorar. Já fez várias coisas ali desde o começo do ano para melhorar. Tem a live do meu avô, que talvez... sempre vai ter a discussão do formato, de como fazer e tal, mas o importante é se movimentar. E eu tenho conversado com bastante influenciadores também, para ver se a gente consegue reunir números, dados, no combate às fake news, e conseguir mostrar para o governo também que nas redes sociais é fundamental. E aí é, de novo, propaganda política. A gente tem que entrar no debate nas redes sociais. Não é possível que a gente continue em 2023 tendo que rebater fake news de banheiro unissex. A gente já fez isso lá atrás com mamadeira de piroca e tal. Então, assim, a gente ainda tem que conseguir se organizar para combater melhor. Eu sempre dá para melhorar, e eu acho que dá para melhorar muito. Então é isso, assim. Eu não vou bater no Paulo Pimenta, não vou criticar esse governo, mas hora que tiver que criticar, é claro que eu vou criticar. Agora, sim, o que tem para criticar no que o meu avô está fazendo nos negócios? Trocar um ministério por outro, mas aí você tem que fazer a análise de como é que está a conjuntura no parlamento, porque, assim, uma coisa você tá de fora, olhando e não sabe como é que as conversas estão acontecendo ali. O Lira tem muito poder, então você tem que fazer esse jogo. E o meu avô tá fazendo com maestria esse jogo, na minha visão, assim. Ele tá segurando o poder gigantesco que o parlamento tem de uma forma muito boa e fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, quando tiver que criticar, eu vou criticar. Mas na maioria das vezes são questionamentos ainda um pouco rasos, saca? Sobre como a visão de política, né? A análise da política ali. A gente tem que ter muita cautela em muitas coisas. Com certeza. O Fabiano Silva está pedindo para ler o superchat. Eu estou revirando aqui, também não achei, não apareceu, viu, Fabiano? Tem certeza que você fez? Tá aqui. Curiosidade, você aparece no AP do Lula, ainda bem criança, no final do doc do Entre Atos. Parabéns por seguir a luta do seu avô, agora na comunicação. Valeu, achei aqui. É verdade, você aparece no Entre Atos? Esse daí é até um trauma, e foi o trauma com câmeras que eu tenho, porque ali eu tinha 6 anos de idade, meu avô foi no final ali, o Entre Atos é o documentário das eleições de 2002, né? E aí, na noite que ele ganha, no dia que ele ganha, eu tinha 6 anos de idade, eu tava no quarto do hotel, minha família tava toda no hotel, eu tava assistindo o desenho e ia entrar para tomar banho. E aí eu tava de cuequinha, e aí, do nada, entra meu avô no quarto com uma câmera gigantesca, assim, me filmando. Eu fico muito envergonhado, eu pego até um travesseiro e tento me esconder atrás do travesseiro. E aí eu dou um abraço no meu avô, tal, minha avó aparece. Esse é um momento muito legal. Hoje eu adoro compartilhar esse pequeno momentinho do Entre Atos ali, que foi muito legal. Mas me gerou bastante trauma com câmeras, e é por isso que eu tenho alguma dificuldade hoje de me gravar, de falar assim nas câmeras. Mas tô me soltando, já faz um tempinho que eu tô me soltando. Mas é muito legal. Eu preciso pegar... Eu preciso pegar esse recorte, esse negocinho para compartilhar mais. Ô, Thiago, você pensa em entrar na política? Fazer carreira política? Pois eu entrei na Juventude do PT em 2017, 2018. Principalmente porque o meu avô estava preso e eu queria ser mais uma voz ali na libertação dele, né? E aí eu entrei na Juventude do PT. Hoje eu sou assessor parlamentar do deputado federal Vicentinho, que tem um coração gigantesco, amo o Vicentinho, um dos parlamentares gigantescos que nós temos no Brasil. E o PT já me chamou várias vezes para ser vereador lá em São Bernardo, para sair como candidato, mas eu não quero. Eu não quero ter carreira política. Eu acho que eu consigo fazer um trabalho muito legal de militância aqui nas redes sociais, conversando com a galera, fazendo algumas análises políticas legais. Porque, assim, eu tenho a experiência de vida do meu avô
e eu não quero trocar esse pedacinho da minha liberdade, assim, saca? Além de, acho que ser um ponto argumentativo também. Se eu estiver trabalhando com outra coisa que não é política, não vem esse primeiro ataque da direita de falar, mas você só mama no tempo do governo. Não, tem o meu trabalho e eu faço militância aqui também. Então tem várias coisas, mas eu já fiz as ponderações, já coloquei no papel, e eu não quero ter carreira política. Vou apoiar todo mundo que eu achar que deva ser apoiado, que tem muita gente muito boa na esquerda, que tem condições de fazer trabalhos muito legais, e tem muito mais vontade do que eu de estar nesses espaços. Então, vou apoiar essa galera aí. Muito bem. Obrigado, Tiago Lula da Silva, Tiago Trindade Lula da Silva, muito bom tê-lo aqui. Espero que a gente possa fazer várias participações aí nos próximos meses. Tiago, que vai tentar escrever uma vez por semana, né, Tiago, lá no site. Eu estou para isso. Estou me organizando aí. Acessem revistaforum.com.br para ler o Tiago lá no site. Legal. Muito obrigado, gente. Um prazer aqui conversar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, Tiago. Até a próxima. Obrigada.